Deu? Vamos lá? Está gravando mesmo? Uhum. Capítulo 2, lançando a semente, ok? Ele vai começar a falar aqui sobre um vulcão que entrou em erupção em 1883, lá na ilha de Krakatoa, na Indonésia. Esse vulcão, ele destruiu tudo, acabou com aquela ilha, tá? E os cientistas achavam que nada teria sobrevivido àquela gigantesca erupção. No entanto, nos 3 anos seguintes, algumas flores e samambaias começaram a brotar do solo. As aves e o vento e o próprio mar haviam levado sementes para a ilha. No ano de 1897, são 97, 15 anos eu acho, né? 14 anos depois, várias partes da ilha já estavam cobertas de vegetação. 10 anos depois, a ilha estava completamente coberta de árvores e palmeiras, ou seja, no total 24 anos depois, né? Depois de 40 anos agora, a ilha não estava só coberta pelas plantas que cresceram, mas tinha também sua porção natural de aves, animais e insetos. Mesmo nos ambientes mais severos, sementes têm mecanismos de crescimento poderosos que fazem com que elas se reproduzam. Na medida que semeamos as sementes do Evangelho na vida de outras pessoas, Deus é capaz de tomar essas sementes e operar milagres, mesmo quando nós achamos ser impossível. Devemos fazer a nossa parte ao semear, regar, nutrir e aguardar pela colheita, e Deus cuidará do restante ou do resultado. Amém? Sementes são poderosas. Amém? Você pega uma semente, a menor que seja, você olha para aquela semente e você não dá nada para ela, mas naquela semente há o potencial para se tornar uma árvore grandiosa. Às vezes você pega uma semente pequena e aquela semente vai se tornar uma árvore de 10 metros, 15 metros, 20 metros. A lista de chamada está passando aqui. Parece que ainda tem gente que não anotou o nome. Dá uma olhadinha aí. Se você não anotou, coloque seu nome ali, tá bom? Então tem gente que não tem noção do poder que uma semente tem. Agora imagina o poder que a semente do Evangelho tem para transformar a vida de uma pessoa. Você compartilha algo que para você parece tão pequeno, parece tão insignificante. Lembra da parábola da semente de mostarda? Semente de mostarda, que é uma das menores sementes, né? Se você está olhando daí para cá e consegue ver essa pinta no meu dedo, alguém consegue ver essa pinta no meu dedo? Quem consegue ver? A semente de mostarda ainda é menor que essa pinta que está no meu dedo aqui, tá? A semente de mostarda é menor que isso aqui. Mas o texto lá vai dizer que quando ela cresce, ela se torna uma árvore tão grande que as aves vêm fazer ninho nela. E às vezes você está pensando assim, mas esse meu testemunho, é isso que eu vou falar, isso que eu vou compartilhar com essa pessoa, é tão pequeno, é tão simples, é tão banal, mas é uma semente, que nem essa sementinha de mostarda. E às vezes aquela semente que para você parecia tão insignificante, tão ridícula, é exatamente isso que Deus vai usar para estar fazendo com que a mensagem do Evangelho cresça dentro dessa pessoa, cresça. E aí isso vai sendo regado, isso vai sendo nutrido, isso vai sendo adubado, e daqui a alguns anos você vai ver aquela pessoa e ela já vai ser um cristão, uma cristã, porque aquela semente que você plantou lá, Deus fez com que aquilo crescesse e se tornasse uma grande árvore dentro do coração daquela pessoa. Nós não podemos deixar de lado, ou tratar de qualquer maneira o poder que tem uma semente. O agricultor, Jesus falou muitas vezes sobre o agricultor. Ele usou essa ilustração por várias vezes. Ele ensinou que devemos pegar a sua semente, que segundo Lucas 8:11 é a palavra de Deus, e lançar na vida das pessoas de todas as maneiras possíveis. Mesmo assim, como todo agricultor sabe, há coisas que ele precisa fazer e outras que somente Deus pode fazer. O agricultor,
ele pode ir lá limpar a terra. A terra está com muita pedra, muito pedregulho e tal. Ele vai lá, limpa, tira aquela quantidade excessiva de pedra e deixa a areia, a terra mais fofa, né, mais preparada. Ele vai lá, coloca outro tipo de terra junto ali para misturar, uma terra preta, uma outra terra diferente para dar, né, mais sustância, vamos dizer, né, para aquela terra. Aí ele vai lá, faz um buraco na terra, coloca a semente, ele rega, ele aduba. Só que ele pode fazer a semente crescer? Sim ou não? Ele tem capacidade de poder fazer a semente crescer? Não. Ele tem que esperar que o processo aconteça. Não é verdade? Ele não tem em si o poder. Se ele tivesse em si o poder de fazer crescer, todos os agricultores do mundo estariam milionários. Mas não tem muito agricultor que tem prejuízo? Sim ou não? Não tem safra que não dá certo? Sim ou não? Não tem safra que dá errado? Não tem safra que dá bicho? Não tem safra que não vinga? Tem ou não tem? Tem. Porque nem tudo depende só do nosso trabalho. Nós fazemos uma parte do trabalho, mas tem outra parte que não é a gente que faz. Então, na pregação do Evangelho é assim. Tem uma parte que a gente é que faz. Você vai lá, tira o pedregulho, você vai lá, né, e faz um buraquinho, bota a sementinha, vai regando, vai botando adubo. Só que crescer essa semente, crescer, germinar, né, e florescer, e dar fruto, isso aí não é conosco, é com Deus. Somente Deus pode fazer com que realmente uma pessoa venha a aceitar a Cristo, venha a ser transformado, venha a ser regenerado. Somente Deus pode mudar o coração de alguém. Somente Deus pode transformar a vida de um ser humano. Somente Deus. O nosso papel é fazer que nem o agricultor. É ir lá, né, ficar tirando os entulhos. Tem gente que tem tanto entulho no coração com respeito à palavra, com respeito ao evangelho, com respeito à igreja, com respeito a pastor, com respeito a falsos cristãos, a maus testemunhos que foram dados, a escândalos que aconteceram. E aquilo tudo ali é entulho no coração daquela pessoa. E aí você tem às vezes que ir tirando aqueles entulhos. Assim, mas não é bem assim. Mas nem todo mundo é dessa maneira, nem toda igreja é dessa forma, nem todo pastor é dessa forma, né? Nem tudo é dessa maneira. Você vai tirando ali os entulhos ali, para que a pessoa possa ouvir a palavra. Depois você vai, né, colocando uma sementinha aqui, vai colocando outra sementinha ali, vai adubando, né, e tal. Eu posso orar por você, né? Está precisando de alguma coisa? Você vai conversando com aquela pessoa, vai trabalhando com ela. Tem pessoas que você vai gastar anos investindo ali naquela pessoa, investindo, falando, compartilhando, amando, orando, tendo paciência, anos, até que possa frutificar, até que possa germinar. Aí você tem que pensar, você quer plantar o quê? Tem plantações que nascem em um dia, mas tem plantações que demoram anos para germinar, né? Tem uma lição que fala sobre isso. Você pega um grãozinho de feijão, né? Bota lá no algodão, toda criança já fez isso, né? Já fizeram isso aqui? Quem já fez? Levanta a mão. Você pega e bota lá no algodãozinho, né? Em quantos dias começa a sair lá o brotinho lá de feijão? Uns 3, 4 dias, né? Por aí. No máximo uma semana já saiu, né? O brotinho lá. Agora, pega um carvalho, né? Pega uma semente de carvalho, planta lá e vamos ver quantos anos que ela vai demorar para sair da terra. Demora, porque o carvalho cresce muito. Para ele crescer para cima, primeiro ele tem que aprofundar a raiz embaixo. Então primeiro ele vai aprofundar várias raízes para depois ele poder começar a crescer para cima. Tem gente, né, que é igual feijãozinho, né? Você vai lá e fala de Deus para ele e tal, não sei o quê. Na outra semana ele já está aqui na igreja, né? Na outra semana ele já está se envolvendo em tudo, já está no GCL, já quer estar no departamento, já quer ter ministério, já quer batizar. Tem gente que é igual carvalho, né? Você fica lá 1 ano, 2 anos, 3 anos, né? E nada, o negócio não sai da terra, né? Não germina e tal. Mas quando vier, meu irmão, vai ver, né? Vai crescer e vai ser grande, né? E tem gente que é assim. Só que às vezes a gente não tem paciência para esperar esse processo, né?
semente e fazendo o processo natural dela. Aqueles que semeiam e regam as sementes exercem um papel muito importante, mas no final é o Criador quem faz a semente brotar e crescer. 1 Coríntios 3, 6 a 8 vai dizer: eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer, de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Nós temos uma parte importante necessária do trabalho, mas no final o crescimento vem de quem? Vem de Deus. Ele vai contar um pouco do testemunho dele aqui agora. Ele vai dizer, o pastor Joel Comiskey, que em 1973, lá em Long Beach, na Califórnia, ele era um adolescente, e ele, naquele dia, ele estava muito angustiado, precisando de socorro, né? E ele orou na casa dos pais dele ali, e ele pediu a Deus que entrasse na vida dele e tal. E aquele momento foi o momento em que ele realmente se converteu. Só que ele coloca aqui: mas aquela oração que eu fiz foi precedida por muitas pessoas, dezenas de pessoas, que lançaram as sementes do Evangelho na minha vida. Cada vez que alguém compartilhava comigo a respeito da boa notícia do Evangelho, eu me aproximava um pouco mais da crença em Jesus. Como aqueles que foram testemunhas para mim, nós também precisamos contar às outras pessoas a respeito da boa notícia de Jesus. Nós devemos plantar e regar, mas no fim é Deus quem dá o crescimento. Às vezes a gente não consegue entender o trabalhar de Deus na vida de uma pessoa até que ele se converta. A gente acha que a pessoa veio aqui no culto, ouviu uma pregação, ouviu uma palavra, ele aceita o apelo, vem aqui na frente, levanta a mão e fala assim: eu quero aceitar Jesus. E a gente pensa assim: olha, né, fulano aceitou Jesus por causa daquela mensagem. E às vezes não foi nem aquela mensagem, às vezes não foi nada daquilo. Foi todo um trabalho que Deus vinha fazendo já há anos e anos na vida dessa pessoa, até trazer ela aqui aquele dia. Por isso que às vezes a gente acha que a gente é alguma coisa, né? Ah, fulano pregou aquele dia, né? 10 pessoas foram lá na frente e aceitou Jesus. Mas quantas palavras que ele ouviu até aquele momento? Quantas pessoas oraram por aquelas pessoas até aquele momento? Quantas vezes ele ouviu um louvor que tocou no coração dele? Quantas pessoas, né, compartilharam algum testemunho de vida com ele? Quantas coisas Deus fez até chegar aquele momento dele vir aqui na frente e aceitar Jesus? Muita coisa, muita coisa. Ninguém aceita Cristo e muda de vida de um dia para o outro porque veio aqui, ouviu uma palavra e veio aqui na frente e aceitou Jesus. Não é assim. Deus está trabalhando, desde o seu nascimento. Deus está trabalhando na sua vida para que você possa aceitar a palavra de Deus e se converter. Isso não é diferente na vida das pessoas que você vai falar. Você vai falar de Deus para as pessoas e você acha que ele tem que aceitar naquele dia, naquela hora, e já vir aqui para a igreja com você no próximo culto de domingo. Não é verdade? Não é assim. Olha o trabalhar de Deus. Às vezes anos e anos trabalhando para que a pessoa viesse. A gente tem que entender isso. Então, terceiro aqui, segundo melhor, reconheça os níveis de receptividade. Em qual nível de receptividade que essa pessoa está? Cada pessoa está num nível diferente, tá? Vai ter uma escala daqui a pouco ali mostrando quais são os níveis de receptividade que uma agência cristã aqui descreveu, para a gente poder entender melhor como seria isso. Cada pessoa está num nível determinado da sua jornada. A essência do evangelismo é avançar conforme o nível de receptividade espiritual da pessoa, confiando que Jesus está trabalhando na vida dela. É comum os cristãos pensarem que o evangelismo só é bem sucedido se uma pessoa orar recebendo Jesus como Salvador e Senhor. Porém, a única maneira de uma pessoa receber Jesus é quando a semente foi lançada e regada. Aí sim a colheita está pronta. Tentar colher um fruto antes do tempo é a mesma coisa que um agricultor arrancar a planta quando esta acabou de brotar. Pensa comigo aí, é interessante isso?
Botei lá a semente do feijãozinho. Depois de uma semana, tinha brotado lá, né? Alguma coisa, saiu da terra lá, tá lá. Aí eu tiro lá do copinho com algodão, boto na terra, né? Aí, daqui a um mês, já vai ter feijão para colher? Sim ou não? Daqui a 2 meses, já vai ter feijão para colher? O que vocês acham? Acredito que não. Daqui a 5 meses, será que vai ter feijão para colher? Quem conhece de roça aí, já viu uma plantação de feijão? Quem aí já viu? Em 5 meses já dá para colher uns favinhos, né? 5 meses já dá para colher umas favinhas? Então, tá bom. Então vamos dizer que 6 meses já dá para colher umas favinhas. Se eu tirar esse feijão do solo, arrancar ele, com 3 meses, vai ter valido de quê? De nada. É isso que muitas vezes a gente faz no nosso evangelismo, né? A gente desiste do processo antes do tempo. A gente quer colher o fruto antes do tempo e a gente estraga tudo. Estraga tudo. Você mata o feijãozinho lá. Você não trouxe, não pegou fruto nenhum, não recebeu fruto nenhum e mata o feijãozinho lá porque você arrancou ele fora do tempo. Então cada pessoa está num tempo diferente. Cada pessoa está num nível diferente. Cada pessoa está numa experiência com Deus diferente. E a gente precisa respeitar esse nível. Amém? Então ele faz uma escala aqui com 20 níveis diferentes. Tá? Dr. James Angel, lá da escola de graduação de comunicações do Billy Graham, na escola Wheaton College, lá dos Estados Unidos, lá, fizeram essa escala aqui. Olha a escala aí na página 21 no seu livro. Vamos caminhar nessa escala aqui, tá? Então, eu vou caminhar daqui para lá. Dá para me enxergar aí, Caio? Tá dando para me ver? Então vamos lá. Lá, aqui no meio do púlpito, vamos dizer, é o ponto 0 aí da escala, tá bom? Lá na outra ponta é o ponto mais 10. Eu vou caminhando aqui. Então, menos 10. O que é a pessoa que está no nível menos 10? A pessoa, vou começar pelo menos 11, né? Para ficar mais claro. Menos 11. Essa pessoa nem acredita que existe sobrenatural. Essa pessoa só acredita no natural, no físico. Ela não acredita em nada sobrenatural. Ok? É menos 11. Estarei na escala aqui. Menos 11. Não acredita que existe sobrenatural. Para ele só existe isso aqui, matéria, física. Entendeu? Menos 10. Ele tem consciência quanto à existência do sobrenatural. Ou seja, ele não acredita em Deus, não acredita em Jesus, mas ele acredita no sobrenatural. Existe uma força aí, existe algumas coisas que a gente não entende, existe algumas coisas aí que são sobrenaturais. Eu não entendo, mas eu sei que existe. Entendeu? Essa pessoa está no menos 10. Aí, vamos avançar mais um pouquinho. Essa pessoa não tem nenhum conhecimento concreto do cristianismo, mas ela tem algum conhecimento do cristianismo. Já ouviu falar, mas não tem conhecimento concreto. Mas já ouviu falar. Vamos lá, menos 9, ok? Menos 8. Ela tem uma consciência inicial sobre o cristianismo. Ou seja, ela já tem conhecimento um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais assim, não vou dizer profundo, mas ele já conhece um pouco mais do Evangelho. Tem um conhecimento básico, tá bom? Então, menos 8. Menos 7. Ele tem interesse pelo cristianismo. Ele gosta de ouvir falar, ele gosta de pesquisar, ele gosta talvez até de ler a Bíblia, tá? Tem interesse, tá? Menos 7. Menos 6, vamos lá, mais um pouquinho. Ele tem uma consciência sobre os fatos básicos do Evangelho. Ou seja, aquilo que vocês aprenderam aqui na primeira aula, que você tem que passar para a pessoa, para ela se converter, ele sabe essas coisas. Ele tem conhecimento das coisas básicas do Evangelho. Jesus morreu por ele, para pagar o pecado dele, e etc e tal, que ele tem que se arrepender. E ele sabe tudo isso já. Já tem consciência disso, tá bom? Menos 5. Ele tem compreensão quanto às implicações do Evangelho. Ou seja, ele já sabe o que acontece na vida de alguém que aceita Jesus.
Ele já sabe qual vai ser a implicação, quais vão ser as consequências se ele aceitar Jesus. O que ele vai ter que deixar, que ele vai ter que abandonar, né, o tipo de vida que ele vai ter que levar, ele já sabe disso. Entendeu? Aí, -4. Ele tem uma atitude positiva com o Evangelho. Ou seja, -4. Ele fala assim: eu gostaria de ser crente. Eu gosto desse negócio de igreja, mas eu não consigo. Sabe aquele cara que fala assim: um dia eu vou ser crente? Já ouviu falar? É esse cara aqui. Ele está no -4, né? Ele já entendeu um monte de coisa, ele já sabe, e ele fala assim: eu até gostaria de ser crente, mas eu não consigo largar essa bebida aqui, então não vou para a igreja não. Ah, eu gostaria de ser crente, mas eu não consigo largar o cigarro, então não vou para a igreja não. Ah, eu gostaria de ser crente, mas eu não consigo deixar as baladas, então eu não vou para a igreja. Sabe essa pessoa? Ele tem uma atitude positiva, ou seja, ele diz que quer, mas ele não consegue. -3, ó. Estou chegando no púlpito já aqui, ó. Ele tem consciência de sua necessidade pessoal, ou seja, ele sabe que ele precisa de Jesus. Ele tem consciência de que ele precisa de um Salvador, ele sabe disso já, ele já tem consciência, já está na cabeça dele isso. Tá? Aí, -2, desafio e decisão para uma ação, ou seja, ele é desafiado agora a tomar uma atitude, ele já entendeu que ele precisa tomar uma atitude, ele precisa fazer alguma coisa para ser salvo. Aí, vem o -1, arrependimento e fé, ou seja, aí ele se arrepende dos pecados dele, crê em Jesus. Aí ele chega no púlpito aqui. -0, nascimento de um novo discípulo. Ou seja, aqui ele aceitou Jesus de verdade. Ele se arrependeu, né, confessou Jesus como seu Senhor, e agora ele é um cristão. Ok? Deu para entender? Então aqui está no -0. Agora vamos para o ponto seguinte, +10. Ok? Por quê? Aceitou Jesus, converteu, acabou tudo? Para por aqui? Não, agora que começa a caminhada, né? Então daqui para lá é tudo negativo. Daqui para trás é ponto negativo, ok? Daqui para frente que começa a tua vida mesmo. Então, aceitou Jesus, está no -0, agora que começa. Então bora lá. Ponto +1. Ele vai fazer uma avaliação da decisão tomada. Olha, agora eu aceitei Jesus. Agora eu sou cristão, agora eu sou crente, agora eu pertenço a essa igreja. Né? O que eu tenho que fazer agora? Né? Qual a atitude que eu tenho que tomar? Qual é o próximo passo? O que eu tenho que fazer? Qual vai ser a atitude que eu tenho que deixar de ter? Qual é o tipo de pensamento que eu tenho que deixar de ter? Quais as coisas que eu tenho que abandonar? Né? Ele vai começar a fazer uma reflexão da decisão que ele tomou. +2, ó. Agora ele vai sentir que ele precisa participar de uma igreja. Ele vai iniciar na igreja. Então ele vai começar a caminhar, vai começar a vir para os cursos, vai começar a participar das coisas, que ele entendeu que ele precisa da igreja, que ele precisa compartilhar, que ele precisa caminhar junto com alguém, que ele precisa andar com outros irmãos, ok? Próximo aí, 3º. Ele começa o processo de fazer novos discípulos, anda mais um pouquinho. Ou seja, ele já está na igreja, andando na igreja, caminhando na igreja, ele começa a entender que ele precisa compartilhar o que ele aprendeu com outros. Então ele já começa a falar de Jesus para as pessoas, ele começa a fazer novos discípulos. O principal período em que você consegue ganhar mais pessoas para Jesus é geralmente nesse período em que você chega para a igreja e você está com aquele fogo, com aquele ímpeto. É o principal momento. Sabe por quê? Porque esse é o momento em que você tem mais amizade lá no mundo. Então esse é o exato momento em que você tem mais pessoas que você pode compartilhar de Jesus. Porque depois que você tiver anos aqui dentro, você vai acabar já não tendo tantos amigos lá fora. É ou não é? Verdade ou não é verdade? Aí fica um pouquinho mais difícil, porque você já não tem mais tanta intimidade com as pessoas lá de fora para você falar. Embora a gente tenha que manter a amizade de lá de fora, para a gente poder falar de Jesus para eles. Esse é o nosso papel, amém, irmãos? Mas a realidade do dia a dia, eu estou falando para vocês aqui o que acontece. A realidade é que depois que passa muitos anos aqui na igreja, você acaba perdendo muitas amizades lá fora. Então, esse período que a pessoa está vindo é exatamente o momento propício para ele começar a falar de Jesus para os amigos, para os familiares, ok? Aí ele avança mais um pouquinho, +4. Ele começa a crescer da compreensão que ele tem da fé, da compreensão que ele tem da palavra, ele começa a se aprofundar, tá? Ele começa a crescer. +5, crescimento no caráter cristão, ou seja, o caráter dele vai sendo moldado. A gente não muda de caráter de um dia para o outro. O que é o caráter? O caráter é uma predisposição interior que você tem de fazer o que é certo ou de fazer o que é errado. O que define o seu caráter? Aquilo que você faz quando as pessoas não estão te olhando. Isso define o seu caráter. Tá?
por exemplo, né, talvez na frente de todo mundo você não faça determinadas coisas, mas lá, quando você está sozinho na sua casa, com a porta trancada, ninguém está te vendo, você faz. Isso é o que define o teu caráter. Você é quem? Você é quem você demonstra ser na presença das pessoas, ou você é quem você é lá sozinho na tua casa quando ninguém está te vendo? Quem você é de verdade é quem você é lá na tua casa quando ninguém está te vendo, com as portas fechadas e que só você sabe o que você está fazendo. Esse é você. Caráter não se muda de um dia para o outro. Caráter é um processo. Você está sendo santificado a cada dia. A palavra está entrando no seu coração, a palavra está transformando você e você vai mudando esse caráter para você ser a mesma pessoa que você é na frente dos outros. Você ser lá na sua casa quando você está sozinho lá e ninguém está te vendo. Entendeu? Então você está no mais 5 aqui. Aí você vai para mais 6. Você começa a descobrir os seus dons, os seus talentos. Você começa a descobrir que Deus tem um chamado para a sua vida. Deus tem um ministério. Deus quer te capacitar. Deus quer fazer algo com você. Deus quer te usar. Aí você começa a descobrir os seus talentos, os seus dons. Mais 6. Mais 7. Agora você começa a viver um estilo de vida cristão. Ou seja, agora você começa a viver realmente do jeito que a Bíblia diz que tem que viver. Você começa a realmente viver uma vida que é parecida com Jesus. É o estilo de vida cristão. Tudo que você faz tem a ver com o que a palavra de Deus ensina. Mais 8, olha, administração, mordomia de seus recursos. Ou seja, você começa a entender que o que Deus te dá de recurso financeiro, tudo, não é só seu, mas é de Deus. E Ele quer que você administre direito, inclusive para abençoar a obra dele também. Então você começa a entender que você é responsável pelo dízimo, pela oferta, você é responsável pelo teu irmão que está necessitado, você é responsável por ajudar ele. Você começa a administrar o seu recurso, não só para você agora. Você começa a perceber que aquilo que Deus te dá, Ele não te dá só para você, Ele te dá para abençoar o outro também. Aí você vai para o mais 9, oração. Ou seja, você começa agora a ter uma vida de oração intensa com Deus. Você começa realmente a viver uma vida de intensa oração. Você começa a praticar a oração no dia a dia. Você começa a investir tempo em oração. Você começa a ter prazer em orar. Você acha que todo mundo tem prazer em orar, irmãos? Você acha que todo mundo acha orar a coisa mais maravilhosa do mundo? Deveria, né? Porque orar é falar com Deus. Orar é ter intimidade com Deus. Mas na prática não funciona assim, porque a nossa carne não quer orar. Se você não aprendeu isso ainda, você vai aprender hoje, vai sair daqui hoje entendendo isso. A nossa carne não quer orar. Você sabia disso? Então fala para o seu vizinho aí, fala assim, sua carne não quer orar. Fala forte, irmão, fala, sua carne não quer orar. Mas você precisa orar, fala para ele aí. É isso aí, você precisa orar. Você querendo ou não querendo, você precisa orar. Aí, por último aqui, mais 10, abertura em relação ao próximo. Compartilhamento real da sua vida e da sua fé. Ou seja, agora no 10, você começa a perceber de que você tem responsabilidade com o seu próximo, de que você precisa doar sua vida por ele, que você precisa compartilhar sua fé com ele, que você precisa verdadeiramente viver para servir os outros. Ou seja, agora você começa a entender o propósito da sua vida, que você não nasceu por acaso, você não está aqui por acaso, você não foi salvo por acaso, você foi salvo para servir as pessoas, para abençoar as pessoas, para ser um canal de bênção na vida dos outros. Amém, irmãos? Então, esse ponto aqui, nesse ponto 0, em que você se converteu, aceitou Jesus, até chegar lá, tem bastante coisa para você caminhar. Amém? E no ponto menos 10 aqui, que é aquele cara que nem acredita no sobrenatural, nem acredita que tem alguma coisa além disso aqui, além disso aqui, para ele chegar aqui ao ponto de ele crer que Jesus é o Filho de Deus, que veio, nasceu no ventre lá de Maria, cresceu e morreu por nós, ressuscitou, etc. Ele teve uma longa caminhada. Ele teve, às vezes, anos de luta interior, anos de ficar ali, matando a sua carne, brigando consigo mesmo, falando assim, não, mas eu não entendo isso, não, mas eu não aceito isso, mas eu não concordo com isso, e ele ali, lutando com ele mesmo ali, até ele chegar aqui, e dizer assim, não, verdadeiramente, Jesus é o Filho de Deus, e eu vou aceitar esse Jesus, eu quero Jesus na minha vida. Você entendeu o processo? Então, para alguns irmãos, alguns já estão no meio do caminho, outros estão lá atrás. O que a gente tem que fazer então? Descobrir, você precisa descobrir em qual nível essa pessoa está.
Você precisa conversar com essa pessoa e saber que tipo de pessoa eu estou tentando converter. Que tipo de pessoa eu estou tentando evangelizar. Essa pessoa já tem alguma ideia de Deus? Essa pessoa já tem alguma ideia de Jesus? Essa pessoa, ela compreende a vida, o reino espiritual, o mundo espiritual ou não? Ou ela acredita que tudo é matéria só, a gente vai morrer aqui, acabou e não tem mais nada depois, né? Que tipo de pessoa é essa? E quando você entende que tipo de entendimento essa pessoa tem a respeito da vida espiritual e de Deus, vai ficar mais fácil de você compartilhar Jesus com ele, porque você tem que ir no processo. Não adianta, você quer pegar um cara que nem acredita no sobrenatural, para ele tudo é fruto do Big Bang lá mesmo, né? Que a ciência moderna, né, ensina, né? Tudo isso aqui é fruto do Big Bang, né? Nós somos descendentes dos macacos mesmo, né? E é tudo evolução, não tem nada de Deus, Deus não criou nada, né? A gente vai morrer aqui, acabou, né? A nossa vida é só isso aqui mesmo, e etc. Aí você pega e vai falar de Jesus com um cara desse. E aí você quer já botar Jesus goela abaixo na garganta dele, quer botar a igreja já, quer dizer que ele tem que ir para a igreja, que ele tem que ir isso, que ele tem que aquilo. Você não vai conseguir. Você tem que caminhar com ele devagarzinho, passo a passo. Então, ao invés de você ficar tentando colocar o evangelho na cabeça dele à força, você tem que tentar ajudar ele a dar um passo para frente. Entendeu? Sim ou não? Então, por exemplo, o cara não tem nem ideia do cristianismo, não tem nenhuma ideia a respeito do cristianismo. Começa a compartilhar alguma coisa simples para ele. Então, olha, lá na Bíblia fala que foi Deus que criou todas as coisas, que Deus é um ser sobrenatural, que Deus é um ser extremamente inteligente, que Deus é o todo-poderoso, Ele está em todo lugar, Ele conhece todas as coisas, e Ele criou tudo Ele fez com um propósito. Você consegue entender isso? Né? Compartilha isso com ele, deixa ele caminhar mais um passinho. Talvez ele vai demorar uma semana, um mês, um ano, né? Só para cair a ficha disso aqui. Aí você vai poder dar um próximo passo com ele. Enquanto isso, vai fazer o quê? Você vai orando, né? Para Deus aí ir destravando a mente dele, para Deus destravando a alma dele, o coração dele. Você continua compartilhando com ele, continua amando, continua, né, tendo paciência, continue ali, investindo, regando aquela semente que você plantou, vai regando, até que um dia ele possa chegar ao conhecimento da verdade. Amém, irmãos? Amém ou não amém? Amém. Então, o que a gente precisa entender é isso. Cada pessoa está num estágio completamente diferente do outro. E às vezes a gente quer evangelizar todo mundo da mesma maneira. A gente quer falar de Jesus para as pessoas tudo igual. Só que a gente esquece que as pessoas não são iguais. E cada uma está num processo, num nível diferente, completamente diferente do outro. Ok? Para terminar aí, o último ponto aí dessa lição, vai falar o quê? Diversas maneiras para se envolver. Ele vai falar aqui que não existe uma forma só de evangelismo. Não existe uma forma só para se evangelizar. Você pode usar várias maneiras, várias estratégias para falar de Deus para as pessoas, para compartilhar o amor de Deus. Então ele começa aqui, lá na página 23, parágrafo 2, ele vai falar sobre uma das maneiras de se evangelizar, que é o evangelismo pessoal. O que é o evangelismo pessoal? Isso consiste em aprender de que maneira apresentar o evangelho, então buscar oportunidades para compartilhá-lo com outras pessoas. O evangelismo pessoal também pode envolver a entrega de folhetos sobre Jesus, ou falar a respeito de Deus em uma conversa comum, se você houver oportunidade. Então, o evangelismo pessoal é aquele que você gasta tempo com alguém para você poder compartilhar a palavra de Deus com ele. Então, o evangelismo pessoal, ainda que você possa entregar um folheto para alguém e dizer assim, olha, eu quero deixar essa palavra nesse folheto para você e tal, né? Leia na sua casa, etc. Se você fizer só isso não é um evangelismo pessoal. Você tem que sentar com aquela pessoa, gastar um tempo com ele ali, né? Talvez você vai demorar 10 minutos, 20 minutos, meia hora, uma hora, dependendo do que ele vai dar de tempo para você. O que ele vai abrir de espaço da vida dele para você poder compartilhar a palavra. Se for um amigo teu, um parente seu, que você tem o costume de estar conversando constantemente, você pode gastar ali dias, semanas, meses ali, sempre uma vez por semana ou duas, sentando com ele, meia hora, 20 minutos, uma hora, compartilhando a palavra com ele, falando de Deus para ele. Isso é evangelismo pessoal.
Quando eu trabalhava fora, trabalhava secularmente, não era pastor, né? Várias vezes na hora do almoço, que eu sentava ali no almoço, trabalhando com vários colegas ali, era o momento de você compartilhar as coisas de Deus. Era o momento de falar de Jesus, de falar do amor de Deus, de contar experiências da Bíblia, de falar histórias para eles, de orar com eles. Toda vez que a gente ia almoçar, eu orava, fazia minha oração. Não interessa se eles não queriam orar, se eles não iam orar, eu abaixava a minha cabeça e fazia minha oração. Várias vezes eles pediam para orar em voz alta, para eles verem que eu estava orando. Várias vezes quando acontecia alguma coisa especial no trabalho, principalmente lá em Baiti, trabalhava em vários setores da prefeitura, trabalhava em 4 projetos diferentes da prefeitura de Baiti. E aí várias vezes eles pediam para fazer oração. Chama lá o Gabriel, não era pastor ainda. Chama lá o Gabriel para fazer uma oração. Eu orava com todo mundo ali. E aí você vai compartilhando a palavra. Você vai falando de Deus, você vai lançando a semente, vai regando a semente, vai adubando a semente. Uma hora vai brotar. Amém? Depois que eu já estava aqui, em Nova Campinas, meu primeiro ano aqui, recebi uma mensagem. Eu tinha saído lá de Baiti há 3 anos. 3 anos depois de eu ter saído de Baiti, eu fui para Curitiba, fiquei 1 ano, fui para Mantiqueira ali, fiquei 2 anos e vim para cá. Então 3 anos depois, uma amiga minha lá do trabalho, lá de Baiti, entrou no meu Facebook e falou para mim: eu estou congregando na sua igreja. 3 anos depois de eu ter saído de lá. E ela compartilhando ali de quantas vezes que eu conversei com ela, que eu falei de Deus para ela, etc e tal. E hoje ela está na igreja, o filho dela está na igreja, a filha dela está na igreja, o marido ainda não está na igreja. Mas, às vezes, uma semente, irmãos, demora anos até você ver o fruto. Talvez você, quando for ver o fruto, você não está nem lá mais. Igual essa experiência que eu estou falando com vocês aqui. Mas o importante é você fazer a sua parte. Lembra do começo dessa aula? O agricultor faz a parte dele. E o restante, quem é que faz? É Deus. Você tem que fazer a sua parte. Deixa que Deus faz a dele. Amém? Aí ele vai falar aqui, que ele viaja muito de avião, etc. E ele não tem muito tempo, às vezes, de ficar evangelizando uma pessoa por muito tempo, como algumas pessoas têm oportunidade. Mas o que ele faz? Ele sempre dá um folheto, dá um cartão que fala de Deus para as pessoas. Sempre que ele pode ali, ele está tentando colocar uma semente de Deus no coração das pessoas. Tá? Aí ele sentou e está contando aqui uma história aqui, nessa página 24, não vou alargar porque a hora está avançada, de uma pessoa que sentou do lado dele no avião e ele começou a perguntar se aquela pessoa, se ele conhecia a palavra ou não. Uma pessoa falou que tinha lá uma determinada religião, mas era aberta a conversar. Falou assim: não, eu sou aberto. E aí eles começaram a conversar e ele foi falando de Deus para a pessoa. Então, oportunidades. Você senta do lado de uma pessoa no ônibus, você nunca viu aquela pessoa na vida, né? E às vezes você pode fazer uma pergunta, né? Perguntar se ela está bem, se ela não está bem, perguntar se ela conhece a Deus, se ela tem interesse. Se ela tiver interesse, você pode compartilhar alguma coisa com ela, né? Quantas pessoas você senta do seu lado? Sentam do seu lado na ida para o trabalho, na volta para o trabalho, na ida para a escola, na volta da escola, na ida para a faculdade, na volta da faculdade, durante a semana toda, né? Quantas pessoas que às vezes você pode compartilhar a palavra de Deus? Pede uma direção ao Senhor, pede uma estratégia, pede, uma abertura. Com certeza você já deve ter conversado com um estranho, no ônibus ou no ponto de ônibus, etc., sobre algum outro assunto que não tem nada a ver com Deus. Sim ou não? Quem aqui já conversou? Levanta a mão. Né? Então, se você pode conversar sobre assuntos que não tem nada a ver com uma pessoa que você nunca viu na vida, por que você não pode conversar de Deus? Né? Por que você não pode falar de Deus para ela? Não é verdade? Já foram pensar nisso? É uma oportunidade. Amém? Aí ele fala aqui sobre evangelismo, cruzadas evangelísticas, ele fala sobre evangelismo por amizade, ele fala evangelismo através dos pequenos grupos, das células, dos GCELs, e aí ele fala que esse livro vai tratar mais propriamente dito do evangelismo por meio dos GCELs, por meio das células, como a gente pode evangelizar através dos pequenos grupos, tá? Mas o que ele quer deixar bem claro nesse último ponto aqui da lição é que existem várias maneiras de se evangelizar, várias formas, e cada uma é válida. O importante é nós estarmos lançando sementes de Deus, lançando sementes do Evangelho, colocando sementes de Jesus no coração das pessoas. Amém? Ficou claro isso aqui para todo mundo? Vamos ficar de pé? Vamos encerrar essa aula então? Pontos principais aí,
Deus é o único que pode salvar uma pessoa. Segundo, nosso principal papel é lançar a semente por meio de uma grande variedade de métodos de evangelismo. Terceiro, cada pessoa se encontra em um nível diferente de receptividade do Evangelho. E nossa tarefa é ajudá-la a avançar nessa jornada. Amém? Nem toda pessoa que você for compartilhar o Evangelho, ela, no primeiro momento que você falar de Deus para ela, ela vai falar assim: eu quero aceitar Jesus, ora por mim aqui, eu vou aceitar Jesus aqui agora, hoje. Mas se você conseguir fazer com que ela saia do ponto onde ela está, e ela caminhe pelo menos mais um degrauzinho para frente, mais um passinho para frente, você já está contribuindo para a salvação dessa pessoa. Amém? Você compreendeu isso? Amém. A Mania quer falar, pode falar, Lia. Você falou sobre esse ponto da pessoa não acreditar no sobrenatural. Eu vi uma diferença de muitos anos já com o pai de trabalho, que ele não acreditava em nada. E a sogra dele, conheci ela também, ela se manifestou dentro de casa. E ele ficou horrorizado, chegou no outro dia me procurando, falando comigo que ele estava apavorado, porque ele não acreditava. E ele viu ela, eu falei assim, agora você acredita? Ele, eu acredito, porque ele viu ela, aí mostrou como ela ficou, teve que chamar um pastor. Aí eu falei assim, viu, às vezes é preciso você ver o mal, se materializar, para acreditar que existe Deus. Porque se existe Mal. espírito ruim, você acredita agora que existe o Espírito de Deus? Eu não acredito, o pastor foi lá. E depois dessa experiência eu comecei a usar isso com outras pessoas. E eu falo assim, você já perguntou alguma vez, você já viu alguém manifestado? Já? Eu falei, então, como que não existe Deus? Como que a Bíblia não é verdade? Se não existe, já se materializa. Deus, o Espírito Santo, a pessoa vê, né, e acha que é coisa da cabeça do crente, mas quando uma pessoa, principalmente da família, manifestada no espírito maligno, ela ficou horrorizada. Que aí se materializa e sabe que o espírito, né, que não é só material, como você falou. Verdade. Existe o espírito. E se existe o espírito do mal, existe o Espírito Santo. Verdade, isso mesmo. Então o nosso papel é ajudar essa pessoa a caminhar um pouquinho mais. Amém? Teres? Eu tive uma experiência com o namorado da minha filha, pegando o gancho dela aqui, e pessoas que não acreditam no sobrenatural, ele está nesse nível aí. Ele acredita em alguma coisa, ele acredita numa força, né? Aí um dia ele estava lá em casa conversando comigo lá, aí peguei ele pela boca, né? Estava fazendo um churrasco lá, peguei ele pela boca. É uma estratégia também para evangelizar, né? Estratégia. Estratégia. Gessel também tem essa estratégia. Por que a gente faz o lanche no final? Isso aí. Você, ficar ali conversando com os não crentes ali e tal, fazendo amizade. Pois é. Aí entramos no assunto de religião, aí eu fiz uma pergunta para ele. Falei assim, você já olhou em volta do mundo? Quantas pessoas que passam fome, quantas pessoas que não têm estudo, estão até numa questão de nível de miserável mesmo, né? Desempregado, sem dinheiro. Eu estava do meu lado nesse dia, né, amor? E eu falei assim, e você? Você é um rapaz formado, advogado, ganha bem, nasceu numa família boa, com dinheiro. Se você não fosse formado, você não estaria passando necessidade também, porque a sua família tem dinheiro. Agora eu quero te fazer uma pergunta, isso eu estou dizendo para ele. O que você acha que você é tão de especial com relação às outras pessoas que passam por as coisas adversas a você? Aí ele ficou olhando para minha cara e não soube me responder. É o sobrenatural que ele não acreditava. Isso que eu quis puxar da mente dele, que existia uma coisa sobrenatural, existia uma força maior que levou ele ser aquela pessoa que está por trás de tudo isso. Então fiz ele ficar bem reflexivo e ele ficou bem reflexivo nesse sentido aí. Ele ficou pensando, será que eu sou uma pessoa tão especial assim, diferenciada das outras? Né? Não é. Verdade. Então assim, a gente tem que orar, pedir estratégia a Deus, né? E Deus vai nos dar estratégias. Você está aqui hoje e amanhã para você se preparar, né? Para você buscar discernimento de Deus, para que você possa ser um instrumento de Deus para a salvação de pessoas. Amém? O Gessel
Não é um projeto só para você ficar se reunindo lá, né, batendo papo, falando de Deus, entre aspas, só entre os salvos, né, só para se divertir com os amigos da igreja. O GCEL é um projeto para nós ganharmos vidas para Deus. Amém? A gente tem que entender isso. Então vamos orar? Feche os seus olhos. Quero orar por você nessa hora. Coloca a mão no seu coração, se você puder. Nós vamos orar. Senhor amado, nós te louvamos, ó Pai, por estar aqui nessa noite. Obrigado por cada um dos teus filhos que está aqui presente. E eu te peço, continue abençoando a vida de cada um deles. Continue despertando cada um deles, ó Pai. Desperte os seus corações. Desperte, Pai amado, a sua alma, o seu espírito. Ó Deus, ative cada um deles, ó Pai, para esse chamado, Pai, para esse ministério, para esse ide que cada um de nós tem, de ganhar as pessoas que estão ao nosso redor, de motivá-los, ó Deus, de inspirá-los, ó Deus, a buscar o Senhor, a te conhecer mais, a desejar saber da tua palavra, a desejar conhecimento da verdade, que cada um de nós possa ser um instrumento, Pai, para ativar a sede e a fome espiritual daqueles que talvez nesse momento estejam num quadro, como foi citado aqui, de nem acreditar no sobrenatural, de nem acreditar que existe a possibilidade de existir um Deus, mas que nós possamos, ó Pai, ser um exemplo para eles, e que eles possam sentir essa fome, essa sede de conhecimento, que eles possam se abrir para a verdade, que seus olhos espirituais sejam abertos, que as escamas venham cair, que nós possamos ver muitos parentes, amigos, pessoas, vizinhos nossos, pessoas que cresceram conosco, sendo salvos através da pregação do Evangelho. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe vocês. Amanhã, 2 horas, aguardo vocês aqui, tá bom?